Olá, amores! 10 de maio de 2021, bem-vindos a mais um Papo de Segundas e mais uma reflexão sobre mais esperto que o diabo. Na nossa continuação de entrevista, primeira pergunta do nosso entrevistador é: Vossa Majestade procederá agora à revelação dos 7 princípios pelos quais os humanos podem obter liberdade espiritual, mental e física. Conte o que sabe sobre o princípio do propósito definido. É algo com que se nasce ou pode ser adquirido? O diabo. Todos os humanos nascem com o privilégio e potencial de definir seus propósitos, mas 98 de cada 100 pessoas perdem esse privilégio porque não o utilizam nem tomam consciência da sua existência. Pergunta: descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas. O diabo. Quando um bebê começa a reconhecer os objetos do seu entorno, também começa a imitar outras pessoas. A imitação abrange não só a expressão física, mas também o pensamento. Se os pais têm medo de mim e expressam esse medo, a criança o adquire e armazena no subconsciente como uma crença real. Se o instrutor religioso da criança expressar qualquer forma de medo de mim, e todos expressam, esse medo se soma ao temor dos pais. De modo semelhante, a criança aprende por imitação a limitar sua forma de pensamento. A criança preenche a mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e outros impulsos negativos que destroem a possibilidade de definição do propósito. Enquanto isso, me hospedo na mente dessa criança e a induzo a se alienar até ter controle total sobre ela por meio do ritmo hipnótico. Gente, viu como é importante a gente cuidar muito bem do que a gente fala? Perto dos nossos filhos, como que nós agimos, porque tudo nós vamos transferindo para os nossos pequenos. E isso acontece desde o momento da gestação. Vossa Majestade tem que ganhar o controle das pessoas enquanto são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade? Prefiro dominá-las antes que tomem conta da própria mente. Uma vez que aprendam o real poder dos próprios pensamentos, tornam-se positivas e aí é muito difícil que se submetam a mim. Na verdade, não tenho nenhum poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição do propósito. Quando nós definimos um propósito, um objetivo, uma meta para as nossas vidas, nós estamos tomando conta de nós mesmos. A gente está se empoderando da nossa vida. Porque nós definimos uma meta e com o objetivo, lógico, de chegar ao resultado que nós queremos, o mais próximo possível. E nós vamos lutar, nós vamos planejar, nós vamos fazer de tudo para atingir o resultado dessa meta. Gostaria de saber se a definição de propósito pode trazer destruição via lei da compensação. Poucas pessoas entendem como usar o princípio do propósito definido sem atrair para si as implicações negativas da lei da compensação. Aqui você me força a revelar um de meus truques mais valiosos. Pela definição de propósito, trago de volta aqueles que escapam temporariamente. Preencho a mente deles com ganância por poder até caírem no hábito da violação dos direitos dos outros. Aí entro com a lei da compensação e os retomo. É difícil acreditar nisso. Que perigo, por exemplo, haveria no hábito do amor à verdade? O perigo encontra-se na palavra hábito. O amor à verdade, a menos que assuma a proporção da procura definitiva pela verdade, pode se tornar similar a todas as outras boas intenções. E você sabe o que eu faço com boas intenções. Lembra, né, gente? Tem aquela frasezinha básica que a gente usa que de boas intenções o inferno tá cheio. O amor pelos parentes também é perigoso? O amor por qualquer coisa ou pessoa pode ser perigoso. O amor encobre a razão
limita a força de vontade e cegamente para os fatos e para a verdade. O amor é uma de minhas iscas mais efetivas. Mostre-me aquilo que uma pessoa mais ama e terei a chave para saber como essa pessoa pode ser induzida a se alienar até cair no ritmo hipnótico. Amor e medo combinados fornecem as armas mais efetivas com as quais induzo as pessoas a se alienar. Amor e medo são forças emocionais de tão estupenda potência que retiram a força de vontade e o uso da razão. Sem o poder da vontade e da razão, não há nada mais que possa sustentar a definição de propósito. Mas não valeria a pena, então, viver sem amor? Ah, mas o amor deve estar sob total controle em todos os momentos. O amor é completamente desejável, mas pode limitar ou destruir a razão e a força de vontade, ambas as quais devem estar acima do amor para todos os seres humanos que desejam a liberdade e a autodeterminação. Gente, esse amor que ele usa é esse amor doentio, que traz posse, que traz a vontade de subjugar o outro, que faz com que as pessoas justifiquem qualquer ato, qualquer palavra, qualquer ação que seja nociva. É aquele amor doentio, insano. Pelo que Vossa Majestade diz, as pessoas que obtêm poder devem endurecer as emoções, controlar os medos e dominar o amor, correto? As pessoas que obtêm e mantêm poder devem tornar-se definidas em todos os pensamentos e atos. Se isso é o que você chama endurecer, então sim, elas têm que ser duras. Um plano baseado em fins imorais ou injustos será tão bem sucedido quanto um plano motivado por um senso apurado de justiça e moralidade? Resposta: pela lei da compensação, todos colhem o que plantam. Planos injustos ou imorais podem trazer sucesso temporário, mas sucesso duradouro deve levar em consideração a quarta dimensão, o tempo. O tempo é inimigo da imoralidade e da injustiça. É amigo da justiça e da moralidade. Quantas vezes a gente já ouviu falar que o tempo resolve tudo, o tempo cura tudo, que é preciso dar tempo ao tempo? Isso é um fato, gente, só que também não significa que nós vamos ficar de braços cruzados, esperando o tempo passar e que tudo aconteça. Não. A gente deve saber definir bem o que é que precisa de tempo e o que é que precisa de atitude. Mais uma vez, a gente tem que dominar o nosso pensamento. Entrevistador. Observe que pessoas com planos e objetivos definidos, algumas vezes, conseguem o que queriam da vida para depois descobrir que aquilo não era exatamente o que queriam. O diabo. Geralmente nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas que adquirimos. Uma vida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período é um alienado. Então a gente não tem problema nenhum em mudar de opinião, em deixar de gostar de algo ou de alguém. Sabe, essa impermanência, essa flexibilidade é o que nos faz ter também domínio de nós mesmos. Eu não sou obrigada a nada, eu não preciso ficar ali contida, agarrada a alguma coisa o resto da minha vida só porque eu fiz aquela escolha um dia. Não, existe a possibilidade de você mudar de ideia e tá tudo bem, isso não significa falta de caráter. Continuando. E as pessoas casadas que deixam de querer estar uma com a outra? Devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes estão eternamente ligados? O diabo. Primeiro deixe-me corrigir o velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Conheço alguns realizados do meu lado da cerca. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou qualquer relacionamento.
O atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente ao hábito da alienação e, por consequência, à indefinição. Pessoal, amores tóxicos, relações abusivas, sabe? Aquela coisa de, não, eu preciso estar com aquela mulher ou com aquele homem só, porque um dia ela me deixou e não pode ser assim. Ela precisa saber que eu sou o amor da vida dela, que se eu posso fazer aquela pessoa feliz. Não, ou eu vou estar lá e vou reconquistar só para depois dar o fora, porque aquela pessoa tem que sofrer aquilo que eu sofri. São relacionamentos alienados, gente, são pensamentos alienados. A gente não deve se forçar a nada, e nem ninguém a nada. Você, quando sai de uma relação, se deixar a porta aberta, que seja porque há um sentimento bom, e não porque há mágoa, raiva, enfim, posse. Entrevistador. Nunca pensei na definição de propósito como uma oração. Como pode ser isso? O diabo. A definição é, em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente se basear. Ela posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos, apropriando-se da grande fonte universal da inteligência infinita. Essa apropriação ocorre pela definição de propósito. Então, por que a maioria das orações falha? Não falha. Todas as orações trazem aquilo pelo que se reza. Vossa Majestade disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Agora diz que todas as orações trazem resultado. Como pode ser isso? A maioria das pessoas recorre à oração só após tudo o mais ter falhado. Naturalmente, começam as orações com a mente cheias de medo e de não serem atendidas. Bem, os medos, então, são realizados. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançá-lo, coloca em ação as leis da natureza, que transmutam os desejos dominantes no seu equivalente físico. Uma forma de oração é negativa e traz resultados negativos, outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos. Poderia haver algo mais simples? As pessoas que se lamentam e imploram para que Deus assuma a responsabilidade por todos os seus problemas e supra todas as suas necessidades e luxúrias, são, na verdade, muito preguiçosas para criar e traduzir o que querem em realidade física pelo poder da própria mente. Quando você escuta alguém rezando por algo que deveria conseguir com o próprio esforço, pode ter certeza de que está escutando um alienado. Gente, essa oração é em tudo, tá? E vamos falar de religiões. É na igreja católica, na igreja evangélica, no terreiro de Umbanda, no centro espírita. O que acontece quando você procura alguém para fazer um trabalho, um feitiço, uma magia, ou um pastor ou um padre buscando um acontecimento na sua vida, um milagre? Você está ali junto com aquela pessoa, focado naquele propósito. Só que o que acontece? Tem alguém ali que tá ali com aquela fé de que você vai conseguir aquele objetivo e tal. E aí, de repente, aquela sua oração, aquele trabalho, aquilo tudo falha. E falha por quê? Porque tinha uma pessoa ali que não estava diretamente envolvida, mas ela tá ali focada em você, ela tá ali com o propósito de te ajudar. Só que você não tá com o mesmo propósito, você tá cheio de medo, cheio de dúvidas, e aí acaba dando tudo errado. Porque você daí só focou, na verdade, nos seus medos. Por que Vossa Majestade não assume a onipotência e administra tudo à sua maneira? O diabo. Você poderia perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho? A resposta é que as cargas positiva e negativa da energia são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada contra a outra e assim deve permanecer. E é dessa forma que ocorre a relação entre a onipotência e mim. Nós representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos e estamos balanceados. Se a força de equilíbrio fosse modificada, mesmo que em um ínfimo grau,
todo o sistema dos universos se reduziria rapidamente a uma massa de matéria inerte. Agora, você sabe por que não posso tomar conta do show e simplesmente fazer tudo do meu jeito. Sabe, gente, aquela história? Yin yang, positivo e negativo, meio termo, a balança de cromate. Tudo tem que ter um equilíbrio. Se isso é verdade, Vossa Majestade tem exatamente o mesmo poder que a onipotência. Correto. A minha oposição, que você chama de onipotência, se expressa por forças que você chama de boas, as forças positivas da natureza. Eu me expresso por forças que você chama de más, as forças negativas da natureza. Tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza. Uma é tão importante quanto a outra. Você lembra quantas vezes eu digo que às vezes o meu bem pode ser o mal de alguém e vice-versa? E eu sempre dou aquele exemplo da disputa por uma vaga profissional? É isso, gente. Entrevistador. Então a doutrina da predestinação é verdadeira. As pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso, para a miséria ou para a felicidade, para serem boas ou más, e não podem modificar sua natureza. É isso que Vossa Majestade está afirmando? Não! Cada ser humano tem uma ampla gama de escolhas, tanto para os pensamentos quanto para as ações. Cada ser humano pode usar seu cérebro para a recepção ou para a expansão de pensamentos positivos ou para expressar pensamentos negativos. A escolha molda toda a sua vida. Pelo que Vossa Majestade disse, pude perceber que os seres humanos têm mais liberdade de expressão do que você ou sua oposição, correto? Sim. Tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza. Não podemos nos expressar senão em conformidade com essas leis. Fantástico isso, né, gente? O que acontece? O positivo e o negativo, eles precisam sempre estar balanceados. Então, se a gente dá uma observada assim na nossa mente, nos nossos pensamentos, ao mesmo tempo que a gente tem o medo, a gente sempre exercita aquele si, né? E aí tem um lado positivo e um lado positivo. Só que o que acontece? Se a gente se deixa dominar pelo medo, a gente foca no negativo. Então a escolha é toda nossa. Nós não estamos sujeitos a essas leis da natureza, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha. Então isso é muito importante. Então, não é exatamente uma disputa entre o bem e o mal, mas é como se fosse uma grande propaganda, um leilão. Estão os dois ali na nossa frente. E nós vamos escolher um ou outro. Nós é que escolhemos sermos positivos ou negativos, sermos boas ou más pessoas. Entenderam? Essa é a grande sacada dessa influência. E que ela está ali, né? Nós temos um positivo e um negativo, ambos nos passando informações, tentando nos vender, né? O que eles têm de melhor, e nós é que vamos escolher o que nós vamos comprar, certo? Espero vocês na nossa próxima semana com mais uma reflexão sobre Mais Esperto que o Diabo. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, ativar as notificações no sininho e também de seguir o Tempo de Tote e a mim, Fabiane Soares, nas redes sociais, Instagram e Facebook. Um grande abraço, beijo, Roté!